Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar sobre arrays. O que é o arrays, né? Você pode criar uma lista ali de elementos. Então, você cria uma tabela, por exemplo, isso aqui de produtos. Você coloca lá, por exemplo, um ID, um nome, né? E tags. Um exemplo aqui, tags, vai achar 50. Cada tag vai valer até 50, né? E você coloca aqui, ó, abre e fecha conchetes. Isso aqui vai significar que vai ser um array, esse tipo de dado. Vai ser um array de texto, né, de baixar de 50. Então, se você vir aqui, mandar criar essa tabela, você vai conseguir, ó, por exemplo, inserir, né, na tabela de produto o nome e a tag, ó, nome, camisa e as tags aqui, ó. Você coloca entre chaves, né, as tags que você quer. Por exemplo, roupa e verão. Então aqui, ó, o nome e aqui as tags. E você divide as tags por vírgula, né, e entre chaves. Por exemplo, você insere aqui o primeiro registro. Se eu for ver lá, ó, ele vai salvar no banco os dois valores, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, né? Vou inserir ó, uma tag só nesse caso aqui. Você podia 3, 4, 5 tags ali se você quiser. Beleza? Então isso aí é arrays. E filtrando só por tags ali, né? Por exemplo, você quer filtrar produtos, where verão, somente nas tags, né? Somente nos campos tag. Então ele vai filtrar lá o que tem a tag verão. Ó, tudo que tiver verão ele vai trazer, né? Beleza? Então isso aí é mais um tipo ali de dados aí que é o array, né? Aqui eu vou só adicionar aqui que ele aqui é para criar. Você pode inserir JSONs ali no. Beleza? Então aqui, ó, você, por exemplo, você pode criar uma tabela de encomendas que vai ter um ID ali e, e detalhes. E o detalhes vai ser um JSON, né? Então você coloca o JSON B aqui. Esse tipo de dado aí ele permite que você adicione um JSON na sua tabela. Então o ID ali ele é serial, né? Então não precisa inserir, porque ele vai inserir automaticamente. E no detalhe eu insiro um JSON normal. Peguei aqui um JSON aqui que tem um comprador, um campo comprador, que é igual a João, e produtos, que tem o ID do produto e a quantidade. É um JSON qualquer. E se eu inserir isso aqui, ó, ele vai inserir um JSON ali dentro do meu banco. Essa outra aqui é a mesma coisa. Comprador é João de Deus ali, e os produtos, o ID do produto é 2 e a quantidade é 4. Esse é um JSON. Se eu der um select aqui, vai aparecer esses campos. Vou salvar aqui. Ó, tá lá. Então você salva um JSON dentro do seu banco de dados e ele permite você fazer consultas nesse JSON, né? Por exemplo, aqui, ó, você vai selecionar o detalhe, aqui comprador. Eu vou rodar isso primeiro para vocês verem o que esse select vai fazer. Ó, então ele vai pegar select detalhes, que é a tabela. Esse operador aqui, ó, aqui até o comando explicando aqui, né? Narrado aqui.
esse comando aqui, ele extrai informação do campo comprador. Então ele vai pegar da tabela do campo, desculpa, detalhe, do campo detalhe, vai extrair o valor comprador. O valor do comprador qual é? João de Deus aqui, né? Nesse cenário. Vai dar um nome para ele, um apelido, comprador. Aqui, ó, comprador. Da tabela encomenda. Quando o detalhe, então campo detalhe, o traço aqui é quando é como se fosse assim, associando, né, qual o filtro, né, qual filtro que eu vou fazer, né? No campo detalhe eu vou filtrar por produto. Esse é como aqui, ó, né, o operador traço e sinal de maior ali, né? Uma setinha, é usado para acessar o campo dentro do JSON. Como se fosse filtrando, né? Por esse campo, detalhes, e apontando para dentro do JSON na tag aqui produtos, né? O primeiro registro dessa tag de produtos, quando, né? Também outra de extrair valor, né? Quando o ID é igual a 2. Então a gente vai vir nesse aqui, ó, produto, vai ser o primeiro produto, né? O primeiro campo, né, daquele produto. Isso. Desculpa aqui, pessoal, eu estava só dando uma olhada aqui no seu comando, essa escrita estava correta, mas está. Mas vamos lá. Então aqui ele vai filtrar pelo detalhe, né? Que é a coluna detalhe. Lá vai procurar a tag produto. Então o primeiro registro que ele vê de produto ali, ele vai considerar, né? O zero aqui, né? Com produtos é array, o zero indica que precisa acessar o primeiro elemento do array. O post começa do zero ali. Então ele vai começar do zero, do primeiro, e vai filtrar lá. Quando o ID for igual a 2, o primeiro dele é o ID, né? Então quando o ID for igual a 2, ele vai realizar essa consulta. Então ele vai filtrar essa linha aqui e vai trazer o nome do comprador, né? A informação que tem dentro dessa tag comprador aqui, ó. Então por isso ele apareceu ali, ó, João de Deus, né? No resultado. Beleza? Então aqui você pode fazer várias combinações nesse sentido. Ele é um pouquinho chato ali, né? Mas quando você vai pegando a prática nesse sentido, isso aqui ajuda muito a você descobrir, né, os valores que estão ali no JSON, né? Aqui você pode organizar de uma outra forma. Então aqui primeiro faz o select, ele extrai valor de algum determinado campo que está dentro do JSON, né? O campo que está dentro do JSON comprador aqui. Então vai extrair a informação que está dentro desse campo. E aqui é onde ele faz o filtro. Né? Vai pegar também o campo que quer fazer o filtro, vamos dizer, a coluna lá do JSON, né? O atributo lá do JSON que você quer filtrar. O zero indica que ele vai pegar o primeiro valor que tenha dentro daquele array aqui que tem dentro desse JSON, no caso, e vai filtrar o ID igual a 2. O primeiro é que é esse, né? Esse aqui seria 1 e o ID igual a 2, né? Que é para pegar exatamente esse valor aqui e vai trazer só essa linha, né? Beleza? Um outro ponto, pessoal, é também que tabelas temporárias. Você pode criar tabelas temporárias. Então, você pode vir aqui, create temp table, e o nome da tabela as, e um select aqui. Então, vai criar uma tabela temporária contendo os pedidos que estão com status aí, igual a entrega. Então, aqui, por exemplo, se eu der uma select, se isso for um tempo de pedidos, ele vai me mostrar o resultado. Quando você fechar essa seção, essa tabela vai ser excluída. Beleza? Isso aqui é muito usado quando você precisa pegar informação assim em tempo de execução ali, né? Tá executando uma coisa, gera aquela tabela rapidinho, depois você apaga ela.
beleza? E aqui, pessoal, só um minutinho. Desculpa, pessoal. Um probleminha aqui na garganta, de vez em quando dá uma engasgada aqui. Mas vamos lá. Esse GIST e o GIN e o GIN, eles são usados para alguns tipos especiais de dados, né? O GIST é mais informações relacionadas a geoprocessamento, então tem vários bancos de dados nesse sentido. E o Postgres também ele herda essa característica, né? E o GIN ele é busca em texto, né? Generalized Inverted Index. Aqui tem toda uma descrição, mas eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Por exemplo, aqui, ó, vamos usar o GIST aqui para fazer um teste. Vamos criar tabelas ali de locais, como eu falei, de geoprocessamento, né? Vou criar um ID aqui, um nome e essas coordenadas, que é do tipo point. E aí ele criou aqui, ó, a tabela, beleza. E aqui eu vou inserir dados lá dentro. Então o ID não precisa, porque é serial, né? Vai ser automaticamente, mas eu vou colocar o nome e as coordenadas. Então aqui, ó, insert int local, nome, coordenadas, values. Parque Central, o ponto é esse aqui, a coordenada, né? Latitude e longitude. Museu de Arte, isso aqui também. Estádio Nacional, o ponto de latitude e longitude. E outras coisas aqui. Beleza? Inseriu lá o dado, beleza? Está dentro da tabela. Se eu for consultar aqui, vai estar lá. Tranquilo? Está aqui ó, os pontos, as coordenadas. E aqui a gente pode criar um índice do tipo GIST para o campo coordenado. Então, create index, o nome do índice, onde, né? Com a tabela de locais, usando o GIST coordenadas, no campo coordenadas, nesse campo aqui. Então ele vai criar esse índice GIST. E aí agora eu consigo fazer consultas em cima desses dados. Anteriormente eu também conseguiria, mas aqui ele já coloca esses atributos do GIST, né, de procurá-lo através de distância euclidiana, né, nesses pontos aí que você colocou, latitude e longitude. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o 40.778.000 até menos 73.97. Mais ou menos esse primeiro ponto aqui, né? Eu vou colocar quando a distância for menor do que 0,01. Né? Então a consulta seleciona todos os locais da tabela local, né, locais que estão a menos de 0,1 unidade de distância do ponto que eu coloquei. Então quais são os pontos que estão bem próximos dessa localidade, né? São esses dois aqui. Aqui serve, por exemplo, se você tem um ponto lá, né? Você tem uma latitude e longitude de vários locais e você quer ver os que são mais próximos de um determinado local, você faz uma consulta, coloca o ponto que você quer encontrar, né? Eu quero ver o que está perto desse ponto aqui. Menos um unidade de distância ali. Depois, se vocês quiserem aperfeiçoar nisso, tem na documentação essa questão de unidades. Né? Mas aqui é o que estão mais próximos ali. Ó. Tá vendo que a gente colocou 78, aqui ele colocou 78 e 77, um ponto de distância ali, né? O que tem menor do que isso ele já não vai pegar e nem maior do que isso, né? Maior do que 1. Então de 79, 80 ali seria menor, né? Aliás, seria maior, desculpa. Aqui só está pegando menor do que um ponto, beleza? Então se eu coloquei aqui 78, ele vai pegar o 78 e 77. Se você colocar maior, ele vai pegar o 79 e 80, por exemplo. Se eu colocar aqui maior do que um. Ó, 79, 81, 82 até 82.
Beleza? Então aqui você consegue ver, consultar, né, locais que estão próximos ali daquelas coordenadas ali que você colocou. E claro que isso aqui você precisa estudar bem mais ali para entender melhor essa questão de coordenadas, os pontos, né, as distâncias, quais são esse um ponto de distância aqui, o que, que significa, né, quantos quilômetros são, etc. Então, quem trabalha com geolocalização sabe bem disso, mas mostrar para vocês que tem essa opção aqui, né, dentro do Postgres ali, que é algo que é relacionado a objeto, orientação a objeto, objeto relacional nesse caso. E o GIM, ele busca texto. Por exemplo, aqui, ó, vamos criar essa tabela de documentos, que ela vai ter lá o ID, o título e o conteúdo. Um título do documento e um conteúdo ali, né, daquele documento. Então aqui, por exemplo, o documento, eu vou inserir aqui o primeiro documento e o título daquele o conteúdo daquele documento. Segundo documento, né, o título é segundo documento, esse documento contém informações relevantes para teste, né, que é o conteúdo. Então, título, conteúdo. Beleza. Tá aí, se eu for fazer um select, tá aí. Beleza? Aí eu vou aqui, eu posso criar uma coluna, uma outra coluna e dizer que ela é do tipo TS Vector. Então eu vou adicionar aqui, ó, alter table documento, vou adicionar uma coluna lá chamada idx texto do tipo TS Vector, que ele habilita a pesquisa em full text, né? O que é a pesquisa full text? É como se você pesquisasse por similaridade. Não necessariamente você precisa colocar o texto exato, ele pega textos próximos àquilo. Né? Muito, não é que seja muito parecido, mas tem algo a ver com o chat GPT ali, ele consegue entender as coisas, né? Mas não é no mesmo intuito, só parecido, assim, bem de longe. E aqui, por exemplo, eu vou atualizar o valor dessa coluna para trazer o título e o documento e o conteúdo daquele documento na mesma coluna. Só para mostrar aqui para vocês. Então, se eu vim aqui em documentos, agora vai ter uma nova coluna e essa nova coluna é o agregado das duas colunas. Só que no formato TS Vector. Certo? Que o tipo dele aqui é TS Vector. Então ele tem um formato diferente. Ele vai colocar aí só as informações, como se fosse tokens, né? E algumas referências ali, da onde é que aparece aquele documento, né? Aquela palavra no documento ali e no título, né? Tanto no título quanto no conteúdo. Então aqui, ó, quando eu fiz esse update na tabela documento, eu setei o IDX texto, né, que estava vazio, eu coloquei to TS Vector, então ele vai transformar o título e o conteúdo nesse tipo TS Vector, que é desse formato aqui. Ele pega os tokens, né, e coloca ali onde mais ou menos está aquele token. E beleza, ele fica mais ou menos assim. E quando você faz isso, você precisa criar um índice, né, do tipo GIM. Então, create index, o nome do índice, on documentos, na tabela, né, dos documentos, usando o GIM na coluna IDX texto, que é essa daqui, né, que a gente criou e atualizou para fazer nesse formato aqui. E depois você consegue fazer select nessa tabela. Não criei aqui o índice, né? Criei um índice GIM. Beleza. E a partir de agora, eu consigo vir aqui fazer um select e filtrar o IDX aqui texto. Aí eu tenho que colocar o arroba to TS query, eu consultar nesse texto aqui, onde tem a palavra documento e pesquisa, certo? Então, se eu vim aqui executar isso aqui, ele vai buscar toda na minha base toda ali, quais são os documentos que tem lá, documento e pesquisa.
Tá vendo ali que é o primeiro e o terceiro, né, que tem documento e pesquisa. E se eu colocar assim, por exemplo, aí você pergunta assim, mas eu posso usar o like, dá na mesma? Dá, mas dependendo do cenário, isso aqui é algo, por exemplo, se tem uma base muito grande de pesquisa, um like ele vai demorar muito, que ele vai linha por linha ali, e aquilo demora muito. E esse aqui, no caso, quando você usa o full text, né, uma pesquisa full text, ela é mais otimizada. Então, quando você precisar pesquisar em documentos, né, muito texto, usa full text, que é melhor. Ele tem aqui no post, tem outras ferramentas aqui também. Se você colocar doc aqui, ó, vamos ver o que ele vai trazer. Eu não trouxe nada, né? Mas se você colocar document, ó, então ele vai procurar tudo que tem document, né? Ele traz o radical da palavra aqui, né? Então tudo que tem document ele vai trazer, né? Ele pega o radical da palavra aqui também. Ele não pega a palavra toda, ele pega o radical da palavra. Beleza? E dá para procurar por similaridade aqui também. E tem várias outras opções, né, nesse comando. Eu até indico, né, quem quiser se interessar, dá uma procurada mais na documentação do post, nesse caso aqui, né, que tem lá explicando mais os parâmetros que você coloca para a questão de similaridade, questão lá do GIST aqui também, o valor de distância que ele considera ali, né, com a unidade de distância. E é bem bacana esses comandos. Beleza, pessoal? Então seria isso. Espero que tenha dado uma ajuda. Esse conteúdo ele é bem bacana ali, bem extenso também, né? Isso aqui só foi uma amostra do que dá para fazer aqui, mas dá para fazer muito além disso daqui, né? Usando características do objeto ali relacional. Então é só uma introdução mesmo. E vamos que vamos aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.